Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu venho aqui nessa tarde trazer uma palavra para o seu coração. Eu não sei como você está, qual o cenário da sua vida hoje, mas eu já tive alguns momentos difíceis e esses dias têm sido momentos difíceis. E para quem acredita num Deus que pode todas as coisas, levar em consideração um tempo difícil é uma responsabilidade muito grande. Desculpa. Porque confiamos em um Deus que pode todas as coisas e a sua palavra mostra que é possível fazer coisas quando o cenário é improvável, quando é algo impossível, a gente vê um Deus que faz. Até aí a gente vê, a gente testemunha, vive dessa palavra, mas quando acontece com nós, quando chegamos no ato da situação, no extremo, a gente meio que perde as forças, fica sem direção, sem saber o que fazer, como agir, e não é fácil. E eu estava passando por momentos difíceis, inclusive ainda estou passando, mas o Senhor ministrava ao meu coração. Ele ministrava algo ao meu coração e ele bradou ao meu coração falando assim: espera. Ele passou a semana toda ministrando algo: espera em mim. E eu falei assim: esperar dói, Senhor, esperar dói. E a gente sabe que esperar no Senhor às vezes dói, é castigante, porque parece que tudo ao nosso redor está nos sufocando, está tirando as nossas forças, e a gente não sabe como agir, como fazer nesse cenário improvável. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo inúmeras pessoas passando por situações semelhantes ou até piores do que a gente passa. E levando em consideração a confiança deles em Deus, eles levam isso ao pé da letra. Sofrem o que tem que sofrer, mas confiando num Deus que irá prover. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para o apóstolo Paulo preso, cárcere privado, preso, escrevendo as cartas para Filipenses, Efésios e outras igrejas, um dos conselhos que ele dá a ele preso, ele fala assim: alegrai-vos no Senhor. Porque eu tenho, de certo modo, que as tribulações a qual tenho vivido, têm construído algo dentro de vocês. Então não é em vão, tudo que nós passamos tem algum objetivo. E o Senhor ministra ao meu coração nesse momento, na palavra que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que ele fala assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A clareza dessa palavra me diz que a minha vida não está determinada nesse cenário atual. E a Bíblia me fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. O começo eu sei, eu tô vendo, tô enxergando. Vejo escassez, vejo porta fechada, deserto, não consigo plantar, não consigo colher, não tenho força, estou fraco. Mas a palavra de Deus diz que o melhor é o fim das coisas. Porque no fim de concluir esse processo, o melhor irá vir da parte do Senhor. Quando eu olho para o povo de Israel saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho e o povo ali, e eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Assim como eu e você temos uma promessa. Deus lançou uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu creio que irá se cumprir. Então quando eu vejo esse povo no meio do deserto, e deserto é lugar que você não planta, não colhe, você só espera. Deserto é lugar de escassez, não tem água, não tem alimento. Só que no meio do deserto o Senhor cuidava daquele povo. E conforme a nuvem andava, o povo andava. De dia tinha a nuvem para proteger do sol. À noite tinha a coluna de fogo para guiar aquele povo e proteger do frio. E mais além, a palavra de Deus diz que as roupas deles não envelheciam. O Senhor cuidava do vestir, do calçar, e ainda mais, o Senhor enviou mantimentos para esse povo. O maná, que é tão conhecido, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E existia uma promessa sobre a vida desse povo. Quem não lembra da promessa? A Nova Canaã, a terra prometida. A palavra de Deus diz que aquela terra tinha cachos de uvas que eram grandes, robustos. Era a terra que tinha ouro, tinha ferro, prata. Uma terra onde você plantava e você colhia tudo em dobro. Uma terra maravilhosa. E essa era a promessa para o povo de Israel. Mas antes disso teve o deserto. Teve o vale, teve as provações. E lá no meio desse deserto estavam sendo forjados para que cada um deles se santificasse no Senhor. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que muitos deles vacilaram na sua caminhada, murmuraram. E é tão interessante que a palavra de Deus diz lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 17, que depois de ele ter atravessado o Mar Vermelho, que Moisés colocou o cajado, atravessaram o Mar Vermelho, o povo teve sede em outro momento. E esse povo questionou. E voltando aqui, deu uma queda na internet. E esse povo tá nesse momento reclamando e murmurando com Moisés, porque estavam com sede e desejariam voltar para o Egito, porque queriam morrer lá, porque lá pelo menos tinha uma água, né? Tinha as coisas do Egito. Ao ponto aonde chega o desespero do ser humano. Isso não é diferente conosco. Eu não estou isentando aqui falando que somos melhores do que aquele povo lá no deserto. Longe da gente, muito pelo contrário. Às vezes a gente é até um pouco pior. Incrédulo, né? Porque não acredita naquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. E o cenário é tão desfavorável. O cenário é, meu Deus do céu, você não sabe como vai agir, como fazer. Mas acaba que a gente murmura. Mas o Deus é um Deus de provisão. E Deus dá uma ordem a Moisés. Porque Moisés vai lá questionar com o Senhor a respeito do que o povo estava fazendo.
E o Senhor Moisés, o que tu contentes comigo, Moisés? Aí ele fala, Senhor, o povo quer me apedrejar por causa da água, assim. Ele fala assim, pega o mesmo cajado que tu feriu o mar, fere a pedra. E lá eu estarei contigo, manifestarei. E lá sai a água e dá de beber para o povo, certo? E a gente vira essa página e a gente vê esse povo indo de encontro com os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Amalequitas, ele vem da geração de Esaú, que é irmão de Jacó e filho de Isaac. Ou seja, é um dos netos de Esaú que gera essa linhagem, ou seja, uma linhagem de divisão. Quando eu falo de linhagem, eu vejo a queda do ser humano no Jardim do Éden. Lá também a gente vê duas linhas do tempo. A gente vê a criação de Deus, que é o Adão, e a gente vê a serpente, que é a linha que representa Satanás. Quando vai crescendo Adão, em multiplicação, era para ser santo, mas caiu. Aí a gente vê essa linha crescendo. Conforme a linha do homem, do projeto de Deus vai crescendo, vai multiplicando, a linha de Satanás, da linhagem dele, também vai multiplicando. E é por isso que há a perversidade no mundo. Porque o projeto de Deus, a perfeição da humanidade, ela foi crescendo junto com a perversidade do homem. Porque Satanás, ele continua agindo assim como ele agiu lá no deserto. E é dessa forma. E o que Deus mais preza é tentar a reconciliação do homem com fidelidade, não dando coisas em trocas pro homem se voltar a Deus. Muito pelo contrário, buscar um Deus por devoção, por vontade, por desejo, por querer, por amar. Voltar ao Senhor. Quem dá as coisas para ter adoração é Satanás. Deus não dá coisas para que o homem adore ele, muito pelo contrário. Então Deus está tentando salvar essas pessoas do Egito ali, no deserto, para que escape e penere quem de fato quer uma santidade, quer uma busca com Deus, entende? Então, nesse meio tempo, os amalequitas aparecem na história. E a palavra de Deus diz que os amalequitas eram inimigos mortais do povo de Israel. E os amalequitas, eles estão prestes a atacar Israel. E a palavra de Deus diz que pessoas que estavam ali no deserto, o povo de Israel caminhando, muitos deles que murmuravam, reclamavam, ia ficando para trás. Porque cansava, murmurava. E aí eles iam ficando para trás, os inimigos amalequitas apareciam em caminho e pegavam essas pessoas, matavam essas pessoas porque elas ficavam para trás. Quem estava avante, seguindo avante, continuava na frente para o alvo, que era a terra prometida. Então, às vezes, eu e você, na nossa murmuração, a gente para de enxergar o alvo, que é correr para a promessa, por meio daquilo que Deus nos prometeu. E a gente fica perdido nas direções. A gente fica se deleitando, chorando na nossa cama, chorando, se lamentando pela situação que nós estamos vivendo. Em vez de pegarmos essa situação e que sirva de combustível para aperfeiçoar a nossa oração no meio das nossas aflições. E eu preciso pegar, assim, essa dificuldade que eu tenho, não isentar ela porque ela é nítida, é forte, ela tem mexido com as minhas emoções, mas tentar, de uma forma, continuar caminhando, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo aflito, continuar caminhando em direção ao alvo, direção à promessa, direção ao Senhor. E detalhe, você não estará só nessa caminhada, o Senhor estará contigo em todos os momentos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, nesse exato momento, em Êxodo 17, a palavra de Deus diz que Moisés, Arão e Hur sobem em cima do monte com um cajado. E Moisés fala para Josué, pega os homens valentes e marche contra os amalequitas, prevalece contra eles. E a palavra de Deus diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, intercedendo, orando, pedindo para que o Senhor ajudasse Josué, a palavra de Deus diz que Josué prevalecia contra os amalequitas. Quando Moisés baixava as mãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, os amalequitas prevaleciam contra Josué. O que eu vejo aqui é um homem intercedendo, porque já há uma palavra lançada sobre a vida dele. Ele foi destinado, esse homem, a tirar esse povo do Egito, a carregar esse povo do Egito. Moisés, ao cumprimento da sua promessa, a ter essa missão, ele foi executar isso com uns 40 anos de idade já bem avançado de idade, não digamos que seja muito velho. Mas assim, no cenário a qual nós vivemos, que nós queremos as coisas muito rápido, queremos o agora, o já, talvez eu e você não teria a perseverança, a paciência que teve Moisés de cumprir o chamado dele, de cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Então, quando eu vejo que eu e você caminhamos em meio ao deserto, não tem como eu e você caminharmos só. Não tem como viver uma vida com Cristo sozinho, não tem como. Por mais que as pessoas nos firem, por mais que as pessoas nos machuquem, por mais que as pessoas nos apunhalam pelas costas, não tem como eu caminhar sozinho sobre essa terra. Você pode até querer, pode até caminhar, mas em algum momento você vai precisar de ajuda. Porque isso é o sentido da palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos andar em unidade, que a igreja, ela é como um corpo, e cada um faz parte do membro. E a cabeça é Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, o corpo de Cristo, a unidade, ela tem sua serventia. Mas ela só tem sua serventia quando ela está em unidade, juntos, caminhando juntos. E nessa palavra eu vejo nitidamente isso. Porque eu vejo 3 homens, e a palavra de Deus diz que os braços de Moisés cansaram. E Arão e Hur colocaram ele sobre a pedra. E Hur ficava de um lado e Arão do outro, levantando as mãos de Moisés. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué prevalecia contra os amalequitas. Ou seja, é preciso, em meio aos nossos desertos, continuarmos orando, buscando ao Senhor, se deleitando nele. Lembrando que sozinho nós não conseguimos. A igreja é composta em unidade. Precisamos eu e você caminharmos juntos. A pessoa já me feriu, já feriu você, mas não deixamos nos levar por causa disso. É momento, sim, de refrearmos, saber com quem vamos nos envolver
Escolher as pessoas corretas e pedir discernimento do Senhor para que não possamos cair em laços de amarguras e deixar nosso coração envenenado por causa de outras pessoas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo inúmeras situações que homens que passaram por situações semelhantes ou até piores que a gente passa, enfrentaram confiando no Senhor. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu e você caminhamos sobre essa terra e precisamos mudar algumas coisas dentro de nós. E lembrando que Deus, ele não está limitado às coisas dessa terra, a bens materiais. Deus, ele não foi constituído, construiu tudo isso para poder lhe dar carro, lhe dar casa. Não estou falando que isso seja errado, mas não foi só sobre isso. Não é só sobre isso. Existe um plano perfeito. Desde a criação, esse plano perfeito, ele caiu. Então o Senhor vem desde aquele tempo levantando homens e mulheres para tentar uma reconciliação com o homem. Isso a gente vê na história. E foi difícil. Foi necessário que ele enviasse o seu filho. Ou melhor, o seu filho se colocar à disposição para salvar a minha vida e sua vida. Porque o projeto perfeito, ele caiu. E o Senhor viu que o homem não tinha capacidade. O homem em si não tinha capacidade, não tem capacidade de adquirir sua salvação. Os milhões de conselhos que tem na Bíblia, ensinando como devemos agir, como devemos fazer, como devemos ser santos. Por esses milhões de conselhos, o homem não consegue a salvação. E é por isso que Jesus, se colocou à disposição para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Queira você acreditar ou não. Porque a salvação foi para todos. A Bíblia fala que por Deus amar o mundo de tal maneira, o mundo, ele inclui todas as pessoas. Ele não inclui só o evangélico, o católico. Não, ele inclui todo mundo. Todos foram salvos. Todos foram perdoados. Mas há sim uma medida de esforço a ser tomada. Porque há um céu glorioso. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 21. Para você que está vivendo no deserto, nessa terra, para você que está vivendo a dificuldade. Não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que o próprio Deus fará morada junto conosco, e ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Não haverá mais morte nem choro no céu. É sobre essa promessa que eu e você devemos aguardar. O Senhor tem presente para mim, tem presente para você nessa terra. Tem. Eu não tenho sombra de dúvida que Deus tem algo maravilhoso para entregar. Mas vai muito além do que isso. O que Deus quer que você faça é uma construção do reino. Não é você se perder na contramão, não é se você se perder no mundo a qual nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 1, se eu morto estou em Cristo, estou morto para o mundo. Não penso mais nas coisas dessa terra, mas penso nas coisas do céu. Porque as coisas dessa terra, aí ele vem com uma lista de coisas. Prostituição, fornicação, adultério, blasfêmia, idolatria, um monte de coisas ali vem. Nesse capítulo é interessante que ele não te traz uma ilusão do que seriam as coisas do céu. E aí eu gosto de sempre comparar com o capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Que o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. É sobre isso. E eu gosto de comparar que o homem e a mulher, que tem o fruto do Espírito, que é uma essência do nosso Senhor Jesus Cristo, ele carrega isso dentro dele e ele não anda segundo os pensamentos da terra, mas sim segundo os pensamentos do céu. E às vezes as pessoas vão te ferir, você não vai revidar. Às vezes as pessoas vão falar mal ao seu respeito e você não vai falar mal delas. Porque você tem domínio próprio, você tem mansidão, você compreende que a sua guerra, como a Bíblia fala, que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os espíritos, as potestades que dominam esse século. Quando eu e você entendemos isso, a nossa guerra muda. A gente não se desgasta mais com as coisas dessa terra. E o que eu aconselho-vos, nesse momento a qual você está vivendo, é que você se apodere daquilo que Deus já entregou para você. Eu vejo Pedro, simples pescador, provavelmente por ser pescador. Eu lembro que eu morei uma época no Ceará, e na beira-mar ali, né, da Iracema, Jurema, não lembro o nome da praia, da orla na beira-mar, você vê tudo bem bonito, organizado, mas no finalzinho da praia, já chegando assim numa feirinha, você vai ver várias canoas e vários pescadores ali. E eu olho para aquelas canoas ali e eu falo assim, cara, é improvável que essa canoa entre dentro de um mar desse tão grande, a canoa parece que tá tão velha. Só que o pescador que domina aquela canoa, ele sabe o que tá fazendo. Ele conhece o mar. Você parar pra sentar pra ouvir aqueles homens, tantas aventuras já ele deve ter vivido dentro desses mares aí. E não é fácil, porque o mar é diferente do rio, né? O rio é perigoso, mas o mar também. É uma profundeza, meu Deus, imensa. Então, digamos que Pedro seja um desses pescadores. Se você tem dúvida de talvez como era Pedro, né? O jeito dele, o estilo de vida dele, se você mora na parte litoral, pegue-se um dia, um momento, pra caminhar e ver de perto algum pescador e as canoas. Seria exatamente aquele cenário. E no meio disso, Pedro, Jesus, ele chega, na verdade, no meio de tudo isso, e ele prega para uma multidão que está na beira-mar. E ele se coloca dentro do barco de Pedro. Pedro já tinha pescado, já passou a noite toda pescando e não pegou nada, e ele tá ali na beira do mar, e Jesus pega o barco dele, entra dentro do barco, e ele vai para um pouco a distante da praia, para que ele pregue, o vento ecoe e leve o que ele tá pregando para aquela multidão. E eu imagino Pedro ali sentado ouvindo o que Jesus está falando, pensando que se Jesus já entra no barco e fala para Pedro ir pro mar, lançar a rede, talvez ele não lançaria. Ou sim ou não, é uma conjectura minha. Mas o interessante é que antes de ele lançar a palavra sobre Pedro, Jesus prega.
Jesus ministra a palavra sobre aquele lugar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Depois que ele termina, ele fala para Pedro, issa mais o barco mais a fundo, e Pedro leva. Ele fala assim, lance as redes agora. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Pedro vai e exclama, Senhor, eu passei a noite pescando, eu conheço demais aqui, já joguei rede aqui, não peguei nada. Mas na tua palavra, Senhor, eu lançarei. Pedro se agarrou, mas não foi por causa somente dessa palavra, mas sim porque ele ouviu o que saiu da boca do Senhor antes, o que foi proferido naquele lugar. Ele foi transformado pela palavra do Senhor. Ele viveu de fato. Ele pôde experimentar do que o Senhor Jesus Cristo estava pregando. Ele viveu, evidenciou o milagre sobre a vida dele. E ali se torna a pesca maravilhosa, porque eram muitos e muitos peixes depois desse dia. Então eu e você estamos vivendo talvez num cenário de escassez, num cenário que talvez já sentiu até vontade de desistir. Mas o Senhor manda te dizer nessa tarde, continue firme, prevaleça no Senhor. Se envolva na palavra dele, se envolva com ele, porque eu creio que a palavra que ele lançou sobre a sua vida, você vai lançar as suas redes e você vai pescar. E vai sobrenatural acontecer sobre a sua vida e você vai viver a pesca maravilhosa sobre a sua vida. Eu creio dessa forma. Esperar dói, mas o cumprimento da promessa, ela te cura. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nessa tarde. Deus abençoe a vossa vida, a sua casa e a sua família. Que você possa ter alívio no seu coração, paz, que excede todo o entendimento. É isso que eu desejo para sua casa e para sua família nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.